Você sabia que o Sr. Barriga morou na vila? E que a Dona Florinda jamais estaria lá se não fosse a morte do marido? Pois é, a história de Chaves é repleta de detalhes e camadas que a maior parte das pessoas nem imaginam. E foi pensando nisso que a gente resolveu fazer uma linha do tempo completa de toda a ficção, desde o nascimento do Sr. Barriga até a morte de personagens muito queridos. E eu posso te dizer com segurança, se prepare para um dos melhores vídeos do canal e vem com a gente. Essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos, inspirados em um post do Grupo Onde Fingimos Viver na Vila do Chaves, do Facebook. Que nome maravilhoso, inclusive. Um texto bem extenso, escrito pelo Bruno Cruz, apresentou a cronologia completa dos acontecimentos da série, a partir de uma longa pesquisa que ele fez. E a ideia de transformar isso num vídeo do Vila do Chaves veio do nosso amigo Jonatas Holanda, do Xpirotadas. Então conversamos com o Bruno e ele foi super legal com a nossa equipe. Isso sem contar que ele também sabe tudo de Chaves. Então, fica o agradecimento a esses 2 amigos. Como se diz, filha? De nada. E lembrando, isso aqui é um exercício de imaginação e também uma análise pegando detalhes de cada episódio para formar a narrativa e tal. Não necessariamente o Xpirito pensou em tudo isso quando estava escrevendo os roteiros, ou então quando pensou em cada personagem e ficou desenhando de forma tão aprofundada. Bom, mas como a história do seriado gira em torno da vila, nada melhor do que começar pelo nascimento do Sr. Barriga, que aconteceu por volta de 40 anos antes da série. E o que sabemos sobre esse personagem? Zenon Barriga e Pesado nasceu na vila e apesar de não sabermos nada sobre sua família, como quem eram seus pais ou se ele tinha irmãos, por exemplo, a verdade é que eles eram muito pobres. Não à toa, a casa onde viveram desmoronou. Não aguentou o peso? Não, imagine... Chaves! E não tem nada a ver com isso que o Chaves está falando. Provavelmente ela veio abaixo por se tratar de uma vila antiga e tal, e provavelmente era uma construção muito precária. E de certo modo, a origem humilde do personagem explica muitas de suas atitudes, como deixar o seu Madruga no 72 sem pagar o aluguel ou levar o Chaves para Acapulco, por exemplo. Uma observação interessante do Bruno é que, apesar dessas condições, aparentemente o Sr. Barriga estudou em um bom colégio, ou pelo menos uma escola que incentivava a prática de esportes, pois ele chegou a jogar futebol americano no seu Que posso conseguir o equipamento de futebol americano na escola em que eu estudei. E aparentemente ele também começou a trabalhar cedo. O seu primeiro emprego foi num açougue. Esfregando o chão. Vai ver que com a barriga. Depois ele foi para um restaurante, onde lavou pratos e em seguida foi trabalhar num salão de boliche. E lavava o que lá? Não. Na verdade lá ele era aparador, o responsável por colocar os pinos nos lugares corretos. E mais tarde ele se casou com uma mulher de negócios que não saía da bela Espanha. Assim como eu? Eu disse bela Espanha. Eu entendi bela estranha. Nas palavras do próprio Zenon, ele cresceu profissionalmente pouco a pouco graças às ótimas recomendações de seus chefes. Em algum momento, entre 10 e 15 anos antes da série, ele compra a vila onde nasceu. Eu sei, parece meio maluquice. De onde a gente tirou essa informação? Simples, dessa cena. E queremos que mande pintar a vila porque está suja. Mas não faz 10 anos que eu mandei pintar? Se 10 anos antes da série o Sr. Barriga já tinha autonomia para pintar o cortiço, pela lógica, uma década antes ele já era o dono do local. E no mínimo 8 anos antes, seu Madruga e esposa se mudam para lá. E assim, não dá pra gente saber se o velho lobo do mar já era um morador da vila quando se casou, ou então foi morar lá só após se casar. E também não conseguimos descobrir há quanto tempo eles estavam casados quando a Dona Madruga engravidou. O que sabemos é que o Lombriga de Água Parada morava no 72 quando a Chiquinha nasceu, como mostram os flashbacks. Mas já acabou, filhinha. Olha, Renan, mas e aquela parte da história em que seu Madruga e Chiquinha viveram no 14? Olha, pra ser sincero, esse talvez seja o único capítulo de Chaves que a gente não conseguiu encaixar na cronologia. Até porque, se no momento em que a Chiquinha nasceu, eles já moravam no 72,
Por que quando a Chiquinha já tá grande eles estão no 14? Não faz muito sentido. Na versão real da coisa é muito mais simples. É um embrião do seriado. É claro, Florinda e Kiko nem existiam ainda. Então eles moravam ali e boa, sem mais explicações. Então se você estava pensando em dar essa explicação lógica, já pode tirar o cavalinho da chuva. É claro que na realidade, por uma questão de produção, a coisa aconteceu assim. Mas a gente está tentando entrar somente na parte da ficção. Então nos cabe pensar que pode ter acontecido alguma coisa, sei lá. O 72 talvez estava passando por uma reforma, uma dedetização, talvez estava cheio de goteiras e por algum motivo eles tiveram que ir provisoriamente para o 14. Talvez. Isso pode ser. Outro ponto, após a morte da esposa do Madruguinha, a Dona Neves muda-se para o cortiço a fim de ajudá-lo na criação de sua biscarneta. E essa parte é muito curiosa, porque eu sempre entendi essa visita da Dona Neves como uma passagem pontual por ali, uma visita pontual mesmo, não que ela já tinha morado na vila antes. Mas aí, conversando com o Bruno, a gente percebeu que existem 2 indícios de que a Dona Neves de fato morava na vila, quando a Chiquinha, na verdade, era apenas uma chiquititinha. O primeiro é essa cena. Isso quer dizer que a minha bisavó vai voltar a morar comigo. Peraí, se ela vai voltar a morar com a Chiquinha, isso quer dizer que no passado ela já morou com a garota. Claro! E outro indício é esse diálogo. A senhora me conhece? Claro que sim. Já até te carreguei no colo quando era um bebezinho. Se ela chegou a carregar o Chaves no colo quando era uma criancinha, isso significa que a Dona Neves já esteve ali no cortiço muito antes. Mas isso é assunto pra gente ver daqui a pouco. Porque, seguindo a sequência, 6 a 7 anos antes da série vem um acontecimento trágico, a morte de Frederico. No único flashback que vimos do marinheiro, a família aparece numa casa diferente, mais padrão, talvez até um apartamento. Nas imagens, o pequeno Kiko aparece com cerca de 1 ano de idade, talvez um pouco mais, um pouco menos. E quando a série começou, em 72, ele revelou a sua idade. Porque o Chaves tem 8 anos e eu acabei de completar 7. Já no ano seguinte, em 73, o Bochechudo fala sobre a sua data de nascimento, o que daria 8 anos de idade. Eu nasci em 7 de maio de 1965. Não, tesouro. E em 74, por fim, ele completa 9. Acredito, ele já tem 8 anos. E daí? Eu tenho 9 e... O que eu quero dizer é que, mesmo o personagem nunca envelhecendo de verdade, mesmo falando números diferentes, falando data de nascimento, isso que a gente nem tá contando o episódio do aniversário do Kiko, de 75, que aí o negócio vai ficar ainda mais confuso. Basta a gente saber que no comecinho de tudo ele falou que tinha 7 anos. Ponto. E como naquela cena do flashback ele tinha mais ou menos 1 aninho, a gente pode considerar que a tragédia que aconteceu com o Frederico foi cerca de 6 anos antes do início da série. Ficou claro? Não. Com essa explicação já acabou tudo. Agora, avançando no tempo, 4 anos antes dos episódios que conhecemos, o Chaves chega na vila. Menino, eu falei com você. Sai daí. O que é que você tem? Fome. Escuta, você gostaria de comer um sanduíche de presunto? Eu tenho um inconveniente. De onde é que eu vou tirar um sanduíche de presunto? Ele chega na vila no dia em que a Chiquinha completa 4 anos, mas quem ganha o presente é ele. Você lembra que naquele dia eu te dei os sapatos do meu papai? Como é que eu não ia lembrar se eu ainda tô com eles? No livro O Diário do Chaves, ele conta que, no início, morou na casa de uma senhorinha que só lhe deu abrigo pois ele parecia um dos netos dela. E quando a senhora faleceu, ele precisou sair de lá. Simultaneamente, talvez pouco antes ou pouco depois, Florinda e Kiko se mudam para a vizinhança. Se fosse para arriscar, eu diria que eles chegaram pouco depois do Chaves, pois há episódios da primeira fase em que eles nem aparecem, novamente com o 14 sendo ocupado pelo seu Madruga, aquela coisa toda que eu já falei. O que a história nos conta é que, após o falecimento do Frederico, a Florinda não conseguiu sustentar aquela vida confortável que levava, e é obrigada a se mudar com o seu filho para um cortiço que
não era exatamente lá da alta. Limpa a vidraça de prédio alto. E a gente conseguiu encontrar uma data mais ou menos certa da chegada de mãe e filho através dessa cena. Há alguns momentos sua mãe me deixou ali na esquina. Sim, mas logo depois ela saiu caçando. Briga nova. Nova não, é a mesma já faz uns 4 anos. 4 anos de briga entre Dona Florinda e seu Madruga. Conhecendo bem o perfil de cada um deles, pelo jeito, logo que a Dona Florinda chegou, ela já começou a brigar com ele. Então, quem disse o maior que esse? A única controvérsia é que a Dona Florinda sabia do passado do seu Madruga como lutador. Só que, por outro lado, é fácil contra-argumentar. Ela pode ter ouvido da boca de alguém, do próprio seu Madruga, da Bruxa do 71, de qualquer pessoa. Enfim, é o tipo de informação que ela poderia saber mesmo sem ter visto o seu Madruga lutando. E agora eu vou dar uma breve pausa, porque esse vídeo tem muita informação para lançar a palavra-chave. Sem palavra-chave, jamais. Eu quero saber de você, qual parte da vida dos personagens antes da série, coisas que nunca foram mostradas ou explicadas, você gostaria de saber mais a respeito? Você gostaria de ver? Gostaria de saber, por exemplo, onde o professor Girafales estudou? Como seria o professor Girafales criança ainda, sem bigode? Como seria o Zenon morando na vila? Como seria o pequeno Sr. Barriga ali jogando futebol no pátio muito antes de ser o dono do cortiço? Aqui tudo é válido. Enquanto você coloca sua criatividade para funcionar, eu vou seguir a história. Aproximadamente 2 anos antes da série começar, Chaves, Kiko e Chiquinha entram na escola. Lembrando que, nos episódios que assistimos, eles têm por volta de 8 anos e frequentam o 2º ano da escolinha do professor Girafales. No México, o ensino infantil é obrigatório a partir dos 6. Então, é provável que eles tenham iniciado os estudos nessa fase. Mesmo porque os 3 são alfabetizados, ou quase isso. Apresentei a pistola. Apresente epístola. E eu imagino que foi nesse contexto que o professor Girafales entrou na vida de todos os outros personagens, das crianças, dos adúlteros e zás. Já que, em mais de uma ocasião, ele diz ter sido professor das crianças em anos anteriores. E eu imagino que foi aí que ele conheceu o grande amor de sua vida. Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Até o momento temos Se você foi pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. quase todos os personagens principais, né? Tem o Chaves, seu Madruga, Chiquinha, Dona Florinda, Kiko, o professor Girafales, Sr. Barriga e... tá faltando alguém? A Bruxa do 71. A própria. E de acordo com o que foi contado nos episódios, foi a última a se juntar aos demais. De todos que estão aqui presentes, a dona Clotilde foi a última que chegou aqui na vila. Mas foi a primeira que chegou no mundo. Na linha do tempo original, o Bruno tinha colocado a chegada dela 2 ou 3 anos antes da série começar. Mas analisando melhor e trocando uma ideia com ele, concluímos que ela chegar No banheiro. Em maio de 72, a revista Teleguia contou com essa sinopse sobre um esquete que seria exibido. Chaves acredita que existe uma bruxa na vila e põe todos em alerta. Se trata de um episódio perdido, porém a suspeita de quase todos é que esse episódio é a estreia da Bruxa do 71. E pelo fator novidade, do Chaves acha que tem uma bruxa na vila e tal, parece que ela não era um rosto conhecido até então. Logo, ela é uma nova moradora. Novamente, faz sentido? Eu acho. Por isso achamos que o start da personagem cabe muito bem nesse ponto. Assim como dá para imaginar que outras crianças entraram quando a série já estava rolando, como é o caso da Pops, o Chaves mesmo nem a conhece, e nesse mesmo episódio, o Festival da Burrice, aparece pela primeira vez o Godines e o Nhonho, e a gente não tem nenhum indício de que eles já eram pessoas conhecidas. O próprio Seu Madruga também não conhece o Nhonho. Ufa, turma completa, todos os personagens apresentados, a história fazendo sentido, tudo amarradinho, mas
e daqui pra frente? Isso é assunto para o próximo vídeo do Vila do Chaves. Vamos continuar essa saga, porque senão isso aqui ia ficar gigantesco. Aliás, já que eu falei em saga, se tem uma saga boa de Chapolin Colorado é a da Branca de Neve. Você já deve ter assistido, você deve amar, né? Agora, tem um monte de curiosidades e detalhes a respeito desses episódios que você provavelmente não sabe, mas eu contei tudo nesse vídeo que tá aqui do lado. Recentemente eu fiz uma análise completinha da Branca de Neve, do Chapolin e de boa, um dos vídeos mais legais que eu já produzi. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.